Empirismo versus Cartesianismo. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A explicação do método empírico compreende-se a partir exatamente do século XVI, quando se trata de uma luta política pelo poder entre a nobreza e a burguesia. Foi com o avanço tecnológico que a economia burguesa cria as condições para desenvolver uma filosofia empírica como explicação da realidade material. Prova-se com efeito as condições fundamentais ao desenvolvimento da epistemologia, em que a burguesia apropria-se dela para o favorecimento definitivo das suas mudanças políticas. A questão da compreensão como conhecimento e entendimento primário das coisas abre espaço veementemente para uma crítica ao idealismo filosófico e, por outro lado, o grande ataque ao racionalismo francês, principalmente ao cartesiano. John Locke, o construtor do novo método, parte do princípio fundamental que nada poderá ser conhecido apenas nas ideias, mas na realidade material das coisas. Portanto, não existe conhecimento no pensamento. Foi a mais absoluta destruição da metafísica. Destrói Descartes ao afirmar que não posso dizer penso logo existe, porque podemos existir sem pensar. O cavalo existe e não pensa. Desse modo, é a experiência e não o pensamento a única fonte legítima da construção da ciência. Nos anos de 1561 a 1623, o filósofo cientista Francis Bacon desenvolve o método indutivo, formulando a nova órgão, uma alusão à forma de entender a realidade. Denuncia os erros até então resultados da tradição aristotélica, a qual é denominada de ídolos, o que significa compreensão errada sistematizada na memória medieval. John Locke, de 1632 a 1704, com profundas influências do modo de refletir de Francis Bacon, ao definir que a experiência é a fonte do conhecimento. No laço da filosofia empírica nascem outros pensadores como George Berkeley, 1685 a 1753, e David Hume, 1711 a 1776, que, de certo modo, contrariando a filosofia empírica, reduz o conhecimento a um processo de psicologismo. O que significa, portanto, a lógica de negação de qualquer possibilidade objetiva do mundo a respeito do seu próprio entendimento? Eles afirmam que não existem verdades reais ou pensamentos. Tudo o que existem são apenas experiências particulares, pessoais, fechadas no próprio indivíduo, no seu modo de entender as coisas. O que cremos ou acreditamos são meras suposições, hipóteses geradas pelo hábito. Esse modo de pensar está certo desde que seja aplicado aos procedimentos culturais da metafísica e não da realidade empírica. Na verdade, tanto o racionalismo de Descartes como o empirismo inglês acabou provocando grande influência aos ideólogos da Revolução Francesa, os filósofos denominados de iluminista, movimento cultural e político precursor da Revolução, em referência. Eles pregavam a supremacia da razão sobre todos os aspectos. Isso significa que o empirismo necessitava da racionalidade cartesiana como fundamento do próprio método, da mesma forma a teoria indutiva de Francis Bacon. Na verdade, a fé foi destronada e Deus perdeu o centro do mundo. A sociedade deixou de ser teocêntrica e passou a ser antropocêntrica, o que ajudou na superação do antigo regime. A nova filosofia tomou outra formatação, como definição. A maneira de organizar politicamente a sociedade seria por meio do conhecimento sobre o mundo, no uso do racionalismo e do empirismo. Surge posteriormente a ideologia positivista. Como ciência, nas afirmações racionalistas e empíricas do iluminismo, fundamentando as ciências da natureza na sua objetividade, transferindo metafisicamente a mesma natureza para as ciências sociais, dando o último caráter de objetividade, o que foi naturalmente um equívoco.
A partir exatamente dessa compilação, formou-se um novo modo de pensar como substrato do pensamento liberal aplicado aos interesses de mercado, fruto da Revolução Industrial. Era exatamente o entendimento racional e científico hegemônico da nova classe social que serviu de base necessária como síntese teórica, superando não apenas a filosofia aristotélica, como também o antigo regime, e desta forma nasceu o Estado moderno. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.